Meus irmãos, quero lhes convidar a abrirem a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, onde nós estamos trabalhando uma sequência de meditações. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, dos versículos 23 até o 31, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, dos versículos 23 em diante até o versículo 31. Eu pretendo falar nessa noite sobre alguns benefícios da soberania de Deus. Alguns benefícios, vou pontuar dois a partir deste texto. Alguns benefícios da soberania de Deus. E vou dizer que, na sua soberania, Deus capacita com um senso especial acerca da realidade que uma igreja pode estar vivendo. É um tipo de benefício. E vou dizer também que a soberania de Deus, ela pode gerar um tipo de coragem mesmo necessária para enfrentar tal realidade. Então, são dois benefícios da soberania de Deus. Eu gostaria de discorrer com os meus irmãos nestes versículos. Leiamos, por favor. Acompanhe, por favor. Diz o texto: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, Senhor, ou Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Meus irmãos, eu gostaria de contar rapidamente um fato que aconteceu que ilustra, pelo menos em parte, o conceito de soberania de Deus na prática, na vida de uma pessoa, na prática. Eu chegava a Guarapuava, cidade onde vivemos por 8 anos, eu, Patrícia, e tivemos nossos filhos lá, Serginho e Maria Eduarda. E numa das minhas chegadas de volta para casa, quando desci do ônibus na rodoviária de Guarapuava, o Senhor desceu comigo. E enquanto caminhávamos no meio da rodoviária, Ele me perguntou: onde fica tal bairro? Eu precisaria pegar o ônibus que vai para este lugar. Fica perto ou fica longe? Eu pensei, não tem nenhum bairro com esse nome em Guarapuava. Eu olhei para ele e perguntei: como é seu nome? Ele falou: José Luiz. Seu José Luiz, um senhor de uns 60 anos, mais ou menos. José Luiz, o senhor tem certeza que o senhor está na cidade certa? Ele me disse: aqui não é Ponta Grossa? Eu falei: não é. O bairro que o senhor procura está a uns 150 quilômetros daqui, mais ou menos. Ele falou: meu Deus, tudo dá errado na minha vida mesmo. Eu não queria vir. Minha esposa que insistiu que eu viesse, porque disse que se eu não viesse, ela nem ficaria mais comigo, meu casamento está muito mal, e eu preciso encontrar uma pessoa em Ponta Grossa que é
de confiança da minha esposa e ela quer que eu passe uns dias na casa dessa família. Mas eu não sei porquê, eu devo ter dormido, então eu passei por Ponta Grossa e cheguei a Guarapuava. Que coisa! Terei de voltar agora. Que hora será que tem ônibus de volta? Falei, vamos ver. Fomos até o guichê. Tinha ônibus para mais ou menos umas 2 horas para frente. Isso era já chegando, começo da noite. Eu perguntei, mas de onde o senhor está vindo, seu José? Ele falou, de São Paulo. Eu falei, olha, eu também vim de São Paulo. Estou chegando agora, mas eu moro aqui. E começamos a conversar rapidamente. Ele falava só, eu estou longe, muito longe. Quanto tempo será que eu vou chegar? Que horas em Ponta Grossa? Eu pensei, vai demorar umas 2 horas ainda. Eu disse para ele, seu José, o senhor acredita que Deus é soberano em todas as coisas, tudo pode, todas as coisas Ele pode? Eu falei, por que o senhor fala isso? O que o senhor quer dizer? Eu falei, sou cristão, eu acredito que tudo está sob o controle de Deus. Seu José, nada escapa ao controle de Deus. Ele falou, mas isso escapou, porque eu era para ter descido em Ponta Grossa. E eu estou aqui agora e vou demorar 2 horas e daqui a pouco a minha esposa vai ligar e eu, de novo, tudo dá errado na minha vida. Eu falei, seu José, o senhor não está com fome? Está com fome? Não está com fome? Tal. Eu lhe pago uma coxinha. Aí, ok, fomos conversar um pouco. E eu pensava, como é que eu falo com o seu José? Tinha que aproveitar esse tempo. Não é possível, não foi um engano, não precisa ser por acaso, não precisa mais isso dar errado na vida do seu José. Comendo lá a nossa coxinha, eu disse a ele, seu José, eu acredito na soberania de Deus. Acredito mesmo. Acredito que pode ser que esse momento que o senhor está aqui, na sua ideia, seja um erro, um equívoco, um descuido seu, um sono. O senhor passou da cidade, mas e se não for da forma como o senhor está pensando, seu José? Eu queria poder aproveitar esse tempo e lhe fazer um bem, lhe oferecer um benefício. E falar uma coisa muito simples, porque eu ia, na verdade, ouvindo no meu, acho que era Walkman, ouvindo algumas canções bonitas do tempo da minha conversão, de 1996, e eu estava ali com alguma possibilidade de falar alguma coisa àquele homem que me pediu uma ajuda que eu não poderia dar, porque ele estava na cidade errada. E então, enquanto comíamos um lanche, eu disse a ele, seu José, eu creio em Deus, e eu creio em Deus que faz as coisas certas. O que Ele está fazendo de certo na sua vida, talvez eu não saiba, mas eu gostaria de lhe convidar a pensar nisso. Eu creio em Deus, eu creio que Deus tem tudo sob o seu controle, sob o seu poder. E ele falou para mim, eu também já criei nisso, eu também já acreditei nisso. Mas o que aconteceu, seu José? Eu me desviei, eu estou fora. Eu falei, seu José, o senhor sabe que Deus amou a esse mundo de tal maneira? Ele falou, João 3,16. Então o senhor sabe. Seu José, o senhor sabe que 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita? Ele falou, Salmo 91. Seu José, acho que sabia mais que eu. Seu José, o senhor acredita que o senhor vai, conhecendo as Escrituras, conhecendo a Bíblia, conhecendo, tendo vivido na fé, o senhor acredita que o senhor vai encontrar alguma solução, alguma coisa, alguma situação que possa lhe ajudar na sua vida, sem essas palavras que o senhor conhece? Porque eu percebo que
não é de salvação que o senhor precisa, porque eu estava aqui pronto para lhe anunciar a salvação. Eu ia lhe falar de João 3,16, eu iria lhe falar de Romanos 10, 9 e 10, todo aquele que confessa com a sua boca que Jesus é o Salvador, que foi enviado dos céus, que Deus o ressuscitou ao terceiro dia, será salvo. Eu imaginei que o senhor precisasse de salvação. Aí ele falou, salvação acho que até eu tenho, mas eu tenho uma história tão longa para contar para você. Você é tão jovem, talvez não queira ouvir. Eu falei, pode falar, seu José. Ele começou a me falar dos desencontros da vida, das frustrações da vida, das decepções que ele teve aqui em São Paulo com a família, com até a igreja. E eu pude falar para aquele homem naquele dia de um Deus que na sua soberania tem realmente tudo sob o seu poder. Tudo está debaixo das suas mãos, tudo mesmo. Até aquela vida que aparentemente estava ali equivocada, perdida. E eu pude dizer, não volte só a Ponta Grossa, seu José. Volte aos caminhos do Senhor. Se o Senhor for um salvo, o seu lugar é junto com o Senhor. Se o Senhor não for um salvo, o Senhor não só caiu numa cidade errada, está tudo errado na sua vida, mas se o Senhor não for um salvo, nada vai se ajustar na sua vida. Mas se o Senhor for um daqueles que o Senhor, Deus, enviou o seu Filho para morrer no seu lugar, não só volte para Ponta Grossa, volte aos caminhos, volte àqueles caminhos. Bom, foi um tempo assim, agradável em certa medida, mas... E aí eu deixei meu telefone com o seu José e segui minha vida. E passado algum tempo depois, eu conversando com um pastor de Ponta Grossa, conheço vários lá, numa das nossas reuniões da igreja presbiteriana, aí ele falou, Sérgio, que bom te falar, tem uma coisa para te falar. Eu conheci um homem, falei, ok, um homem chamado José Luiz, e ele falou do senhor. Eu falei, rapaz, eu não tinha dito para ele ir à sua igreja, não, eu tinha dito para ele ir à igreja do outro amigo meu. Ele falou, mas ele veio à minha, e tem uma coisa para te falar, ele está lá. É mesmo? O que aconteceu? Aconteceu que ele veio para Ponta Grossa, uma história longa, uma história e tal, e resolveu ficar por lá, e está lá. É membro da nossa igreja. Está reconstruindo sua vida, tinha problemas com vícios, tinha problemas com uma série de coisas que ele me falou ali, está lá. Perguntei a ele, o senhor está conseguindo pastorear o seu José? Porque se o senhor não estiver conseguindo alguma coisa, me dá o telefone dele, eu falo com ele. Não, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Ele está sendo pastoreado e ele está bem na nossa igreja. Eu nunca mais vi o seu José. Talvez eu o veja... É possível que eu o veja, se ele salvo for, porque eu sei que sou. Então eu vou para aquele lugar da glória que o Senhor reservou para os escolhidos dele. Se seu José for, eu o encontrarei um dia neste lugar, para que nós vivamos, nós que conversamos sobre soberania de Deus, para que nós pensemos juntos o quanto Deus faz sempre as coisas certas. Então eu gostaria de extrair este conceito primeiro deste texto, que é o da soberania de Deus. Se há alguns benefícios na soberania de Deus, é porque a soberania de Deus é alguma coisa que Deus, pelo seu poder, dirige situações, dirige pessoas, formula estratégias, põe em prática essas estratégias e no final, o seu plano realmente não pode ser frustrado. Ainda que pareça que a gente desceu na cidade errada. Ainda que pareça que nós estamos num local que não é exatamente o local que a gente achava que deveria estar. A soberania de Deus é um tipo de poder da parte de Deus que está além da percepção nossa. Então eu gostaria de extrair essa ideia, porque o texto mostra um tipo de reação da igreja que, num primeiro momento,
parecia ter alguma dificuldade com entender esse nível de um Senhor soberano que rege um território com gente dentro. A ideia da soberania de Deus é que o soberano Senhor, o Kyrios, Senhor, rege e sustenta um território, uma nação, uma mega cidade com gente dentro. E de onde ele está, não tem tempo cronológico que diz a hora do almoço, hora da janta, hora de dormir, hora de levantar. De onde ele está, ele simplesmente, como que num painel, ele vê pessoas e suas movimentações ali. E todas estas movimentações estão sob os seus desígnios, a sua vontade. Se um dia eu encontrar novamente seu José, talvez eu tenha condições de dizer, me conte, porque naquele dia que eu falei contigo, naquele começo de noite fria na cidade de Guarapuava, nem eu tinha ideia, seu José, que o Senhor voltaria aos caminhos. Eu só tinha uma coisa para lhe falar. Não é possível que um homem que conhece as Escrituras viva longe das Escrituras. Não é possível que um homem que, enquanto eu vou começar um versículo, me lembra ou me diz, eu conheço esse versículo, é tal, está em tal lugar. Não é possível que esse homem que tem essa condição de fazer a leitura mais adequada se perca. Não só que erre de cidade, mas que erre no sentido da vida. Então, eu gostaria de pensar sobre essa ideia com os meus irmãos. Há alguns benefícios da soberania de Deus que podem ser visualizados, contemplados, exercitados e que ao final este Deus será honrado e dignificado nisso. Então eu gostaria de pensar, primeiro, antes de tudo, que a soberania de Deus capacita a sua igreja, sim, com um senso especial de ler a realidade daquele momento. Qual era a realidade desse momento no texto? Veja comigo. Os versículos 23 vão mostrar que eles foram soltos, e a primeira coisa que eles soltos, porque quem são eles, né? Eles são Pedro e os seus amigos que estavam, Pedro e João, né? E mais algum, provavelmente o homem que havia sido curado, eles estavam sendo julgados por aquele grupo que disse a eles, não fale mais em nome de Jesus. Nós não os prenderemos, mas não falem mais, sintam-se ameaçados. Da próxima vez nós diremos, esteja preso. Agora não ainda. Mas experimentem, continuem a fazer o que vocês estão fazendo. É esse que é o sentido de uma nova ameaça. E ameaçaram mais uma vez. Então eles saem dali. O primeiro senso da soberania de Deus, do entendimento de que Deus está trabalhando, a primeira coisa que me parece aqui no texto é que eles imediatamente procuram os seus irmãos. Eles querem estar próximo dos seus irmãos. Eles querem conversar com os seus irmãos. Eles vão ao local onde os irmãos estão. Eles querem falar uns aos outros. Eles querem falar aos seus irmãos que todos estão sendo ameaçados. Não é só Pedro e João. São todos. Que todos talvez tenham sido chamados para uma experiência de martírio. Não é só Pedro e João. É a igreja. Que todos talvez estejam sendo chamados para fora da cultura judaica, do domínio romano, do domínio das leis, do culto ao imperador. Não era só Pedro e João e os outros, eram todos. Então, eles procuram os seus irmãos, eles querem estar perto de pessoas que pensam da mesma forma, que estão unidos no mesmo propósito. Mas veja como é que logo depois que eles falam que o que está acontecendo, nessa capacidade que Deus, pela sua soberania, dá à sua igreja de ter um senso real, um senso especial, um senso aprofundado da sua realidade, a primeira coisa que eles fazem é orar.
Tem mais de 2 ou 3? Oremos. Somos em 10, 15 ou 20? Oremos. Somos em 200, 300 ou 1.000? Oremos. E como é que eles levantam a voz para falar com o Senhor? Se você abrir num texto da palavra de Deus, você vai encontrar. Primeiro, dá uma olhada no versículo 24, quando se fala: Tu soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, onde será que eles buscaram inspiração para falar isso ao Senhor? Veja, tem um texto, é o Salmo 146. Abra, por favor. Neste censo especial que Deus dá à sua igreja para as horas difíceis, para o entendimento das suas realidades, quando eles começam a orar, eles voltam às Escrituras. Seus olhos, seu pensamento, seu entendimento se volta para as Escrituras. Então, a reboque do entendimento teológico da soberania de Deus, vem o entendimento das Escrituras. O reconhecimento de que as Escrituras são a forma de Deus mostrar as suas ações. Veja o Salmo 146, os versículos 5 em diante. Salmo 146, versículo 5 para frente. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Agora veja o 6, é igual ao que nós vimos lá. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Você sabe qual é o teor da oração daqueles que têm um senso claro, especial da sua realidade? É buscar o auxílio de Deus nessa perspectiva, porque aqui não está, em Atos 4, 24, não está o conceito todo do texto do Salmo 146, mas no Salmo 146 está escrito: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Você sabe por que é que eles levantaram a sua voz para dizer: Senhor, Tu fizeste os céus e a terra, e tudo o que neles há? Porque, Senhor, Tu és a nossa única preservação. Diante destes que nós conhecemos, deste tetrarca, destes generais, diante destes sacerdotes, diante das ameaças que nos fizeram, diante do furor dos seus olhos para que nos calássemos, diante destes e destes, a gente não tem como. Nós não temos força para reagir. Então, quando eles levantam a voz, unidos, a palavra unânime é bonita, eu já usei essa expressão exegética em outro momento. A palavra unânime é como se fosse um conjunto de notas musicais. A palavra unânime é como se fosse um coro na mesma nota, com ninguém desafinando. É uma obra que se apresenta todos juntos, unânime, um som só, uma nota só, uma melodia só, uma unidade, uma obra bonita. Unânime, eles disseram: confiamos no Senhor. Só que meus irmãos, eram um pequeno grupo de nada. Era um pequeno grupo de nada diante de um império. Diante de um império que eles sabiam que avassalaria o que quisesse. O conceito de um senso especial da realidade dos fatos é obra da soberania de Deus. É quando aquelas pessoas olham e dizem: eu não tenho arma, eu não tenho escudo, eu não tenho muro na minha casa, eu não tenho nem chave na minha casa. A hora que o soldado quiser, ele estoura a porta da minha casa e entra. Se o Senhor não fizer a obra, não tem obra. Meus irmãos,
o senso especial, profundo, é obra da soberania de Deus, é uma capacitação para que eles não se enganassem, para que eles não imaginassem, esses impérios são fracos, nós e a nossa força, a gente tem poder contra eles. Uai, Davi não viveu em tempos que a floresta engolia pessoas? Pois bem, hoje as catacumbas engolirão estes soldados. Lutemos, irmãos, avante! Não, isso seria uma loucura. Isso seria uma perda do senso. Eles seriam aniquilados. Eles não viviam no tempo de Davi. Eles viviam o tempo que eles estavam. E no tempo em que eles estavam, há 160 anos atrás, mais ou menos, uma rebelião havia sido sufocada. A rebelião dos Macabeus. Embora eles tivessem, os Macabeus, uma certa vitória em algum tempo, houve um momento que os Ptolomeus vieram e destruíram tudo. Quantas vezes a nação de Jerusalém se achou forte e segura, e os seus inimigos adentraram aqueles muros, derrubando-os como se fossem feitos de papel. Nesse momento, não. Nesse momento, homens fracos, frágeis, dentro de uma igrejinha minúscula, anônima, levantam a sua voz, como que numa obra, como que num conjunto, como que numa expressão de louvor, para dizer: eu me lembro do Salmo 146. Como um dia seu José disse, quando eu falei, porque Deus amou ao mundo, João 3,16. Porque 1000 caem ao meu lado, 10.000... Salmo 91. Assim eles dizem, porque está tudo perigoso, e realmente estava perigoso, eles dizem, Salmo 146. A soberania de Deus leva a um senso de buscar auxílio onde realmente existe auxílio. E então eles fazem essa oração, e logo depois, no versículo 25, volte por favor para Atos capítulo 4, versículo 25, eles continuam na oração, na conversa com Deus, eles continuam a falar que Deus é poderoso, que Deus já havia falado por intermédio de Davi, e eles novamente usam um outro salmo, Salmo 2. Exatamente como está no versículo 25. Exatamente. Veja lá. Salmo de número 2. Salmo 146 é quase o fim do livro dos Salmos, e o Salmo número 2 é o começo do livro dos Salmos. Veja, por favor. Salmo de número 2. Como é que está escrito? Está escrito exatamente desta forma: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Versículo 4, ri-se, a ideia de sorriso, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Volte para Atos 4, por favor, versículo 25 e 26. O senso especial da soberania de Deus que faz uma igreja ler a situação da forma como realmente ela é, sempre nos levará às Escrituras para conhecermos os desígnios de Deus. O que é que Deus está fazendo? E então, na sua oração, eles começam a contar, porque da mesma forma, como aconteceu em tantos outros lugares, até mesmo como o profeta e como o rei Davi escreveram, agora, os povos têm se levantado de novo. E eles têm se levantado contra exatamente Jesus Cristo, a quem nós pregamos. A quem nós vimos levantar, o homem que há 40 anos não andava. Mas não só o homem que nós vimos agora,
Aquele que nós estivemos junto dele no Monte da Transfiguração e nós ouvimos translucidar-se. Mas não só isso. Aquele que alimentou multidões na planície e que logo depois à noite fez o vento parar quando a gente estava dentro daquele barco. Mas não só isso, aquele que foi morto e todos nós ficamos abatidos, mas as mulheres bateram na nossa porta cedo no domingo dizendo, ele vive. E nós fomos ao túmulo e ele não estava lá. O que são os reis da terra? Deus zomba dos reis da terra. O que são as oligarquias poderosas? Deus se ri delas. O que são as culturas dominantes? Deus as despreza. O que são os modelos econômicos? Deus descarta um a um. Eles não valem nada. O que são as carreiras, os sonhos, os ideais? Fumaça. Nada. O que é o orgulho, a honra própria? Eu sou isso, esse é o meu título. Nada. Aqueles que são capacitados pelo senso especial da soberania de Deus fazem a leitura da vida como ela é. E a leitura da vida como ela é necessária aos cristãos. Obra da soberania. É benefício da soberania de Deus. É benefício da livre graça. É benefício daquele que olha para os seus e diz, não posso deixar este sem essa capacitação. Não posso deixar essa minha filhinha ficar batendo a sua cabeça, porque ela só pensa no agora. Preciso dar a ela um senso de eternidade. Não posso deixar este meu filho ser um mau pai, porque ele foi um filho sofrido, porque o pai dele fez males na vida dele, agora ele replica isso na vida do seu filho. Não, vou interromper esse ciclo de males na vida dele. A soberania é um conjunto de benefícios que terminam num senso claro de como as coisas são, para que vivamos em realidade. Para que não nos sintamos como que caídos numa cidade estranha, sem saber como chegar ao bairro que queremos. Aqui nós temos uma ideia muito profunda do que é a soberania de Deus. Deus, nessa hora, começa a mostrar, então, uma outra ideia, um outro benefício. O texto nos ajuda a compreender o outro benefício, além do senso real de como as coisas são, para que não sejamos, para que ninguém seja, para que principalmente a igreja nunca seja enganada, obstruída do entendimento, e muitas vezes que ela não seja sinceramente enganada, que é quando a pessoa acha que está certa, acha que sabe, acha que é assim que tem que ser. Quando este senso especial, que traz a ideia da realidade da vida em que vivemos, quando essa capacitação vem a essa igreja, e isso é obra do Espírito Santo de Deus, de discernimento, de iluminação, dos atos poderosos de Deus, porque Ele faz, abre o entendimento, abre o coração, abre a vida. Logo a seguir, a esse senso vem um outro benefício da soberania, que eles compreenderam bem, que é gerar a coragem necessária para enfrentar aquela realidade. Porque uma coisa é saber que tudo está complicado, que tudo naquele momento está mal, que não há alternativa possível. Isso é uma coisa. Mas a outra é a coragem para enfrentar aquela realidade. Veja os próximos versículos, do 27 para frente. Lucas vai relatar que da forma como foi com Davi, eles se ajuntaram contra Jesus, e foi muita gente. Herodes, Pôncio Pilatos,
gentios, gente de Israel, mas aí vem o versículo 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. De novo, eu não posso avançar no texto sem considerar um outro elemento teológico muito forte aqui, chamado de predestinação. Meus irmãos, acreditar na predestinação, quando tudo vai bem, é uma beleza. Acreditar que as coisas estão indo bem porque Deus assim quis, porque eu já queria assim, e eu estou vendo que Deus também quis, então eu acredito nesse negócio. Isso é muito fácil. Difícil é acreditar que aqueles homens, os assassinos, fizeram aquilo com Jesus exatamente porque Deus quis. E que aquilo que Deus quis, que parecia um caos, que parecia a perda de tudo, que parecia o enterro do cristianismo, que parecia uma pá de caos sobre aquele projeto expansionista da fé, do amor, da caridade, da misericórdia, tudo aquilo parecia estar naquele momento fadado ao fracasso. Naquele momento, colocar a crença na predestinação em prática é para quem tem um senso especial da realidade. E então eles fazem uso deste conceito do Deus livre, do Deus que surpreende, mas não porque quer surpreender, porque suas ações são tão intensas, são tão perfeitas, que a nós causam espanto. Como Deus faria isso, não é? Como Deus aparentemente deixaria o seu filho morrer, não é? Como aparentemente a igreja ficaria aparentemente sem o seu líder, não é? Mas eles dizem, não. Nós sabemos que o Senhor está trabalhando. Então, o conceito da predestinação começa com o entendimento de que Deus está trabalhando. Para que eu e você entendamos predestinação, primeiro a gente só tem que confiar em Deus. Só não entende, não quer, não aceita a predestinação, que não consegue confiar que a sua vontade verdadeiramente é santa, é boa, agradável e que tudo que ele faz terminará bem. Quem não tem fé jamais suportará a predestinação. Porque a predestinação, se tem uma coisa que nós precisamos nela, é do elemento chamado fé. É crer contra as esperanças. É esperar contra as evidências. É acreditar nos atos de Deus, quando nossa vontade é acreditar nas palavras dos homens. Mas crer que Deus opera até em áreas que nós nem de longe conseguiríamos entender, essa é uma das evidências da fé. E quem tem fé no Senhor pode descansar na predestinação, nos destinos de Deus. Quem não tem fé, corre, foge. Foge, Nick, foge. Um livro muito antigo, escrito com o título Foge, Nick, foge. Se não conseguir descansar nos atos poderosos e suficientes de Deus, foge, amigo. Você não está só na cidade errada, você está na igreja errada. Você está no grupo de pessoas errado. Foge. Foge mesmo. Você não vai suportar ter de passar pelos momentos mais adversos com um grupo inteiro de gente dizendo, descansa, Deus é que está fazendo isso. Descansa, que Deus é que está trabalhando. Tu não vai aguentar. Como muitos não aguentam. Mas vem o versículo 29. E o versículo 29 é aquilo que eu digo que é o segundo benefício da soberania de Deus. A coragem necessária para enfrentar a realidade. O versículo 29 diz, agora, Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. Então, na hora mais difícil, eles poderiam dizer, Senhor, dá para proteger, dá para ativar agora o benefício proteção? Dá para esconder a gente? Faz a gente ficar invisível. Eles dizem, Senhor, é assim que é, Senhor?
É assim que é. Já teve um tempo em que o salmista Davi disse que os povos se enfurecem contra o Senhor, mas Deus zomba deles, porque na sua soberania Deus está trabalhando e já colocou o seu ungido, o seu servo para trabalhar e ele fará a obra? Tem isso? Tem. Tem o Salmo 146 que mostra que Deus tudo fez e é nele que nós podemos descansar? Tem. Tem um outro salmo que Davi estava fugindo do seu filho Absalão, se esconde numa caverna. Os mercenários que estão com ele olham para Davi e dizem: fomos longe, chefe, daqui para frente não tem mais para onde ir. Somos 200 e poucas pessoas aqui, Absalão tem mais de 3.000 lá fora. Lamento, mas nem Deus salva você, Davi. É o Salmo 3. E Davi diz: Senhor, eu sei quem é o Senhor. Eu já vivi com o Senhor. Eu sei quem é o Senhor. Estes mercenários talvez não saibam, mas eu sei quem é o Senhor. Eu sei do seu poder. Eu sei que o Senhor pode me tirar daqui. Por isso, neste momento, vou dormir. Me deito e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. O Senhor dá nos queixos dos meus adversários. A força é sua, não minha, porque a minha força contra o meu filho Absalão não existe agora. Se não for a sua força, não haverá força. E então eles recobram esse sentido para dizer: nossos irmãos já passaram por coisas assim, nossos irmãos já foram perseguidos, mas Deus os sustentou. Vamos fazer uma coisa? Vamos pedir coragem para rasgar o verbo. Vamos pedir coragem porque o que nos falta talvez nesse momento de opressão, neste momento que a lógica dos fatos apontam para a nossa derrota, neste momento o que nos falta é colocar em prática a lógica da fé. A lógica dos fatos é contra nós, mas a lógica da fé é a nossa alforria. Podemos crer, querida igreja? E então eles dizem: Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Ao olhar para esse texto, parece que era só falar. Mas o que eles estão querendo dizer, a partir da ideia da palavra intrepidez, porque a palavra intrepidez, ela remonta. Quem eram os intrépidos? Intrépidos eram os homens da corte romana que anunciavam algo que o juiz, ou enfim, o sistema de leis da lei romana considerava como um veredito, como um fato. Então, a pessoa que vinha para trazer o anúncio à corte, ao tribunal, da decisão do meritíssimo, alguma coisa nesse sentido, essa pessoa era o intrépido. E essa pessoa não chegava para falar dizendo: bom, minha gente, então tem uma coisa aqui para falar para vocês. O juiz, ele determinou que as custas do processo fossem pagas por tal pessoa, por tal e tal, tal. Não, não era assim. O intrépido chegava mais ou menos como que anunciado por aquela trombeta. Taratatá, taratatá, tá. Não da noiva. Do intrépido, do fórum, que vinha trazer uma mensagem forense. E então ele, depois da sua apresentação, falava: caros, preclaros, romanos presentes neste tribunal, tenho a lhes dizer, meritíssimo, chegou a tal decisão, cumpra-se. Tá. Batia o martelo, batia o selo, o carimbo, fechava o rolo, entregava, o oficial fazia o seu cumprimento. Não era assim um diálogo, uma conversa, assim um colóquio. Não, era a expressão daquele que trazia uma verdade que teria de ser imputada, teria de ser executada, e seria executada porque o juiz mandou. Olha o resgate que eles fazem da palavra. Fazem o resgate da palavra e dizem assim: Senhor,
Quantos estamos aqui? Estamos aqui uns 15 ou 20, mais ou menos. Quantos são nossos inimigos? Milhares, Pedro. Milhares, João, milhares. Vamos fazer uma coisa. Vamos pedir a intrepidez. Vamos sair dessas paredes como sai o intrépido que anuncia a definição do juiz. Eles pedem isso, porque talvez eles não tenham isso, entendem? Talvez a sua humanidade, o seu momento, o seu terror, a fobia, o risco de ser preso, o risco da sua família estar nas mãos, a ser usada contra eles mesmos. Riscos não faltavam. Contudo, eles são encorajados pela soberania de Deus. E eles pedem que façamos isso, Senhor, não com a ordem do juiz, com o Logos do Senhor. Os intrépidos do Logos do Senhor sairiam dali para falar de algo que transformaria o mundo. Rogando ao Senhor que Ele operasse com a sua graça e que tudo isso fosse tributado ao nome do servo Jesus Cristo, eles estavam expulsando demônios. Eles estavam curando todas as sortes de enfermidades que havia entre o povo. Eles estavam na borda da fronteira lutando contra as hostes mais poderosas. Eles estavam num tempo de plantação, de fundamentação daquela igreja. Aquela igreja precisaria ter no seu DNA a resistência. Precisaria ter no seu DNA uma capacitação para um senso especial e uma coragem. A coragem para enfrentar aquela realidade. Diz o texto, já caminhando para o final, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, porque eles oraram por isso. E isso foi o que o Espírito Santo deu a eles. Com intrepidez, diz o texto, anunciavam, em outras palavras, não ficavam quietos, usaram as suas condições, as suas capacidades, usaram todas as palavras a fim de tornar conhecido, revelar o entendimento que eles tinham do Senhor. Eles anunciavam a palavra de Deus. Meus irmãos, o texto é rico, haveria certamente coisas a mais a serem trabalhadas no texto, mas eu quero me deter nestas duas ideias para aplicar às nossas vidas algumas coisas que me parecem muito necessárias mesmo, como igreja presbiteriana de Santo Amaro, como igreja presbiteriana do Brasil, como uma igreja que faz parte do pensamento reformado mundial, como uma igreja que tem seus pastores, não tem nenhum pastor da igreja presbiteriana sem uma carteira de ministro e uma responsabilidade que nós temos conciliar, uma igreja que tem os seus oficiais, homens escolhidos pela igreja, a igreja conhece os seus líderes e por isso vota nos seus líderes, uma igreja que contempla a perfeição de homens e mulheres, a sua disposição para trabalhar. Então nós somos uma igreja que homens trabalham, que mulheres trabalham muito, uma igreja que valoriza o culto como sendo o local da nossa adoração ao Senhor, o local da nossa entrega, a dedicação de nós mesmos ao Senhor. Uma igreja que considera o processo discipulativo, a começar pela escola bíblica dominical, tendo na escola bíblica dominical o estudo específico das Escrituras, uma igreja que se importa com a comunhão dentro das nossas casas, onde cantamos louvores, lemos as Escrituras, evangelizamos nossos amigos, oramos por eles, uma igreja que tem uma prática de vida. Considerando que nós somos uma igreja não perdida, mas uma igreja que caminha objetivamente numa direção, a direção de propagar este evangelho que nós cremos,
o senso de que nós jamais conseguiremos avançar se não buscarmos a coragem, a intrepidez do Senhor dentro deste conceito. Eu gostaria de considerar com os meus irmãos, com as minhas irmãs, exatamente qual é o senso que nós estamos tendo. Se a soberania de Deus, na sua graça, pelo poder do Espírito Santo de Deus, já abriu os nossos olhos para o momento em que nós estamos vivendo. Se os nossos olhos já percebem que nós, neste momento, vivemos como uma comunidade, salvo primeiro, depois que essa salvação só tem um sentido depois que nós fomos salvos, o testemunho da nossa salvação, que nos reunimos aqui para nos fortalecer, para o que temos de fazer enquanto Deus nos der vida. A minha pergunta seria, se nós já temos este senso, que neste momento nós somos uma comunidade de pessoas chamadas e que foi nos dado na nossa mão uma trombeta para tocar a trombeta, um outdoor, uma placa para levantarmos a placa. Um entendimento das coisas essenciais para propagarmos as coisas essenciais. Quando eu conheci o seu José sabia de Bíblia, mas não sabia da sua vida. Seu José sabia onde estava João 3,16 e aonde estava o Salmo 91, que eu fiz questão de pedir ao pastor Erle para ler na liturgia aqui. Ele sabia onde estava o Salmo 91, ele sabia onde estava João 3,16, mas ele não sabia onde ele estava. Ele estava numa cidade errada. Então, ou a fé é para que você encontre o seu caminho certo, ou não adianta você saber quais são os versículos, não adianta saber que Deus é bom, não adianta saber que Deus é soberano, não adianta saber que Deus predestina quem Ele quer, não adianta saber que Deus, na sua glória e no seu poder, dirige todas as coisas, se a minha vida não é dirigida, não passa por sua direção, se as decisões da minha vida não passam pela oração, se os propósitos dos ideais que tenho, eles são na perspectiva que é assim, eu vou cumprir, eu vou chegar lá. Deus, eu quero que o Senhor me ajude a chegar lá. Se essa é a perspectiva, se não há nenhum espaço para que Deus não nos faça chegar no propósito que queremos chegar, e ainda assim, não chegando no propósito que quisermos chegar, nos alegremos no Senhor, então nossas decisões são nossas. Mas elas não passam pela soberania de Deus, elas não passam pelo entendimento de um Senhor sobre nós. O senhorio de Cristo é um conceito, mas não é a experiência da vida. Neste momento, pense objetivamente em você, por favor. Qual é o senso que o meu irmão, que a minha irmã tem acerca da realidade da sua fé? Eu lhe peço isso fazendo essa pergunta a mim também, a todos nós. Meu irmão, minha irmã, aquele que nos verá de alguma forma pelos nossos canais de mídia, qual é o senso que a soberania de Deus nos deu acerca da fé? O que é esse negócio chamado fé que está dentro de nós? O que é essa crença que está dentro de nós? O que é esse poder que está dentro de nós? O que é essa consciência que está dentro de nós? Para que ela serve? O que ela faz conosco? Para onde ela nos encaminha? A quem ela nos colocará frente a frente? Será que seremos demandados da nossa fé? Quando se formos, aqueles que forem demandados da sua fé, pedirão mais intrepidez para falar da palavra? Qual é o senso que nós temos? Isso é muito importante. Isso é muito importante para o que temos de fazer. Porque sem este senso, sem essa noção do que a fé pode produzir, nós não temos a mínima ideia das nossas capacidades. Nós não temos, muitas vezes, a mínima ideia nem de para onde estamos indo.
Nós talvez estejamos numa situação pior do que a do seu José, que estava perdido em Guarapuava, quando queria chegar a Ponta Grossa. Mas ele era crente, mas perdido. Não, mas ele sabia das Escrituras, mas não sabia de Deus. Não, mas ele estava naquele momento, parecia normal, ele parecia como todas as pessoas que estavam naquela rodoviária. Mas ele era a pessoa que mais precisava de ajuda ali. Porque todos que haviam descido em Guarapuava iriam para as suas casas. Mas ele estava a 150 quilômetros do lugar que ele queria estar. Nós estamos num lugar que nós entendemos aqui é o meu lugar, ou nós estamos a 150 quilômetros do lugar? Qual é o senso de realidade que nós temos nesse momento? Deixa eu tornar o negócio mais claro. Deixa eu tornar a ideia ainda mais simples. Se eu precisar de você para fazer discipulado com uma pessoa, você, eu posso contar? Ou terá de pensar? Se eu precisar contar com a expressão da sua fidelidade, de cuidar da sua casa como um homem deve cuidar, eu posso contar? Se eu precisar de você como um presbiteriano neste lugar, para se afastar de tudo aquilo que faz mal, que destrói a casa, que destrói a família, você se afasta? O senso da realidade é muito necessário para cada um de nós. Só Deus pode dar. Depois do senso da realidade, vem a coragem para enfrentar. Sabe por quê? Porque quando o senso de realidade vem, provavelmente ele vem para nos mostrar que a situação é realmente muito difícil. E só com coragem. Sabe, nessa hora, a igreja disse, dá intrepidez agora. Ela não disse, guarda-nos do mal. Ela não disse, livra-nos do mal. Ela não disse, vamos usar o que Jesus disse lá na oração dominical, livrai-nos do mal, livra-nos dos opressores. Ela disse, é assim? É assim? Dá a condição de a gente falar. A gente está aqui para falar. A gente está aqui porque a gente é cristão. A gente está aqui nessa casa, reunido nesse lugar, prestes a essa casa ser invadida porque a gente é quem é. É ou não é? Somos o que somos ou não somos? Pois bem, caem-se as máscaras, caem-se os escudos, caem-se as proteções. A nossa voz vai ser ouvida em Jerusalém. Isso é a coragem para enfrentar a realidade. Eu sempre me lembro, e já usei essa ilustração aqui também, quando eu assisti o filme Coração Valente. No final do filme Coração Valente, quando William Wallace já está praticamente dominado pelo rei da Inglaterra, não tem mais o que fazer, mas ele, fiel à sua perspectiva de libertar o seu país da tirania, ele está com um grupo de pessoas ainda para a última batalha. E então, no ano X, que eu não lembro qual é, um pequeno grupo de uma dezena de pessoas, cansados de uma batalha, de um tempo de batalha, de uma escassez muito grande, se atira verdadeiramente contra o exército do rei da Inglaterra, de milhares de pessoas. E o grito que eles têm é freedom. O grito deles é liberdade. A liberdade que eles conquistaram naquele dia foi mediante a sua morte. Eles perderam a batalha. O rei da Inglaterra passou como um trator por cima deles. Mas aqueles homens foram livres. Meus irmãos, será que a nossa igreja, o nosso grupo, as nossas amizades, as nossas famílias unidas de mãos dadas, tem coragem para dizer liberdade? Será que nós encontraríamos coragem para dizer nós somos como os intrépidos no tribunal de Roma? Nós gritamos a plenos pulmões
que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e de hoje em diante vivemos para Ele. O senso da realidade nos leva a uma oração por coragem para enfrentar a realidade. Essa igreja, meus irmãos, esta igreja aqui, se ela quiser cumprir os propósitos de uma igreja genuinamente reformada na cidade de São Paulo, ela precisará de coragem. Ela precisa de coragem. Ela precisa de homens e mulheres que digam: eis-me aqui. Ela não cumprirá os seus desígnios com homens e mulheres, eu e você, apanhando dos nossos pecadinhos a nossa vida inteira. Ela não prosseguirá para o propósito da glória, da expansão do reino de Cristo na terra. Ela não prosseguirá para o alcance das casas, onde o Senhor tem os seus eleitos. Ela não prosseguirá para a plantação de novas igrejas como essa, como foi plantado há 50 anos atrás, 54 anos atrás, com tímidos, com reticentes, com vacilantes. Ela não prosperará para o que deve ser o seu trabalho, se o Senhor não nos der intrepidez para talvez termos de enfrentar aquilo que é talvez a sociedade comum, que detesta a igreja, que detesta protestantismo, que detesta crente, que coloca conceitos pejorativos sobre os cristãos e muitas vezes consegue até mesmo anulá-los. Eu quero finalizar dizendo: meu irmão, minha irmã, Atos dos Apóstolos nos mostram como a igreja nasceu, com as características dela. A igreja de Atos nos mostra que entre as características da igreja, ela deveria descansar na soberania do seu Senhor. E descansar na soberania do seu Senhor era ter a visão mais clara possível da sua vida em comunidade. E logo a seguir, ter a certeza que logo depois das portas estavam os soldados. Você vai precisar de coragem para sair dessas portas e enfrentar os soldados, irmão. Você vai precisar de coragem para sair dessas portas e enfrentar as adversidades. Porque sem essa coragem, talvez nem estar aqui tenha sido uma boa ideia. Sem essa coragem, sair deste lugar será novamente a fobia das nossas almas. Sem essa coragem, sem a intrepidez, sem a condição de sermos aqueles que, se preciso for, morrem por aquilo que creem, nós nunca alcançaremos os desígnios de Deus, nós nunca entenderemos a vontade que Deus tem para essa igreja através das nossas vidas. O meu desafio, o meu sonho, a minha expectativa com você, com os meus irmãos que fazem parte dessa igreja há tanto tempo é: vamos para frente. Mas não vamos para frente só porque isso é um ideal bonito de alcançar. Vamos para frente porque a igreja precisa andar. Vamos para frente porque a igreja precisa prosseguir. Vamos para frente porque é pouco o que temos feito. Vamos para frente porque tem gente nesse lugar que precisa ouvir dessa verdade para que seja liberto, para que se reencontre com o Senhor e para que se esteja em algum momento como que numa cidade errada como o seu José. Encontre você para lhe dar talvez um alimento e depois dizer: agora entre no ônibus e vá para a sua cidade. Você nunca saberá se a sua pregação converterá as pessoas, mas ao fazer para a glória de Deus, Deus se encarrega de todo o resto e é glorificado em todo o resto, mesmo que você não saiba o resultado disso. Pense nisso. A soberania de Deus tem benefícios para nós. Primeiro, um grande senso de realidade. Depois, a coragem que precisamos para enfrentá-la. Que Deus te dê graça para ser um homem e uma mulher sóbria, um homem e uma mulher corajosa. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Logo a seguir ouviremos 2 canções com o nosso coral. Poderoso Deus, precioso, rico, suficiente Deus, em Ti todas as perfeições.
e em nós uma necessidade latente que o Senhor abra o nosso entendimento, que a fé faça sentido no nosso coração, que o nosso tempo de vida cristã seja a favor da gente e não contra nós, quando olharmos para os resultados da nossa vida cristã. É muito bom ter muito tempo de cristão, mas depende muito do que temos feito deste tempo. Senhor, que o nosso tempo de vida cristã seja a joia apresentada, o valor apresentado a Ti, a honra, a dignidade apresentada a Ti. Mas se o tempo de vida cristã não é compatível com os frutos, então talvez até seria melhor o Senhor abreviar o nosso tempo, para que a nossa vergonha não seja tão grande. Talvez chegar ao tempo final de mãos vazias, porque o tempo que o Senhor nos deu para fazer a obra aqui, desperdiçamos. Minha oração é que a Tua graça nos assista para que não fiquemos à margem dos Teus planos. Fortalece-nos, Senhor. Senhor, nós podemos fazer para a Tua glória a obra que o Senhor nos deu para fazer neste lugar. Mas para isso, Senhor, dá-nos o senso que precisamos e também dá-nos a coragem para que ela não nos faça falta na hora em que muito precisarmos dela. Por isso oro nessa noite com os meus irmãos, com as minhas irmãs, em nome de Jesus.